Criatura, bora falar de amor? Vamos falar de amor. Vamos lá falar de amor. Deixa eu pôr um comentário aqui. Seja bem-vindo, quem estiver chegando. Vamos começar essa live falando de amor hoje. Como é que é a música? Eu tô falando de amor e não da sua doença. Bora falar de amor? Bora aprender sobre o amor e aprender a diferenciar o que é amor de doença, o que é amor de carência. Vamos aprender muito sobre o amor hoje na visão sistêmica, né? Então já pega aí quem tá chegando ao vivo, seja muito bem-vinda. Já pega esse aviãozinho aí e vamos convidar. Eu também vou convidar aqui. Convida todo mundo que estiver online aí. Quem tiver frequência vai receber, vai vir. E se não vir também tá tudo certo. E a gente que tá aqui, a gente aproveita, vamos aprender, porque atendendo, né, em consultório, principalmente com as constelações, eu comecei a observar. Pode fazer pergunta sim, Fernando, coloca aí as perguntas e o que eu puder ir contribuindo vai ser um prazer. Vamos trocando aí, pode perguntar. E que eu tava falando, né, atendendo com as constelações, eu fui percebendo como é forte, né, um aprendizado que a gente tem quando a gente estuda, né, a psicologia, o comportamento humano, das projeções que a gente faz, das transferências e das associações. Então eu fui percebendo quando eu constelava as pessoas, principalmente quando era tema ligado a relacionamentos difíceis, relacionamentos abusivos, como as pessoas distorciam o amor, como isso está distorcido muitas vezes aqui dentro, né, na nossa programação mental, na nossa programação inconsciente. E isso faz com que a gente atraia para a nossa vida, muitas vezes, modelos de relacionamentos que são desfavoráveis, que não trazem crescimento, que trazem questões, situações difíceis para o nosso cotidiano. E a gente sabe que é nas relações que a gente tem maior chance, né, maior aprendizado de crescimento mesmo, né? O Prem Baba fala que os relacionamentos são a universidade da vida, é o nosso grande desafio, onde a gente realmente é colocado à prova. E para a gente aprender, né, a se relacionar, primeiro a gente precisa se relacionar bem consigo mesmo. Eu falo, né, assim, não só eu, muitas pessoas falam, não existe relacionamento sem autorrelacionamento. Não existe eu me relacionar com o outro sem eu relacionar comigo. O outro é sempre um espelho daquilo que está diante de nós, né, dentro de nós. Ou no excesso, ou na falta, e nós vamos entendendo um pouco melhor isso ao longo da nossa live. E eu trouxe até aqui alguns bonequinhos da constelação para mostrar para vocês, para exemplificar para vocês algumas situações e alguns emaranhados que a gente precisa trazer para a consciência para conseguir se relacionar e conseguir encontrar de verdade o amor. Primeiro já vou ler sua pergunta aqui, já. Primeiro eu quero trazer para vocês o seguinte, o amor é diferente de relacionamento. O que a gente sente, o nosso sentir, ele não é suficiente para um relacionamento. O sentimento que a gente tem pelas pessoas, ele é algo que pode ser nutrido e pode ser minado se a gente não souber respeitar as leis sistêmicas, né, as leis invisíveis aí dos relacionamentos. Então, muitas vezes os relacionamentos acabam, na grande maioria das vezes os relacionamentos acabam, não é pela questão do sentimento, mas é porque a gente não sabe se relacionar, é porque a gente projetou coisas nessa pessoa e muitas vezes a gente nem tá disponível para esse relacionamento.
Muitas vezes a gente está emaranhado com a nossa família de origem, ou seja, nossos pais, né? Lá da família onde a gente veio, a gente está sistemicamente, energeticamente vinculado de uma forma que nos indisponibiliza para viver de verdade uma relação afetiva. O amor verdadeiro, né? O amor de verdade é um sentimento divino. É um sentimento que só quer o bem do outro. É um sentimento onde, mesmo que o outro diga, eu escolho ir para longe, você vai sentir sim, né? Se você gosta daquela pessoa, vai se entristecer, é normal, é natural. Mas se é um amor verdadeiro, se é um amor maduro, se é um amor onde não tem doenças, né, emocionais, né, de projeções aí de dores da nossa criança, a gente vai simplesmente concordar que essa pessoa se vá, né? A gente vai respeitar a decisão do outro. Isso é o amor maduro. O amor maduro, ele dá a liberdade do outro. E eu falo que a grande beleza de um relacionamento onde há realmente um amor maduro e verdadeiro é porque a gente estar entre pessoas que são livres para não ficar, para não vivenciar aquele relacionamento e ainda assim escolher ficar naquela relação, escolher, decidir caminhar junto com aquela pessoa, no respeito, na troca. Quando a gente está muito indisponível para as relações, a gente está olhando para pequenas coisas, olhando para desgastes e a gente não consegue transpor isso, é porque muitas vezes não existiu esse amor verdadeiro. Muitas vezes existiu o que a gente brinca na constelação, o dedo podre sistêmico. A gente atrai para nós alguém que conecta com a nossa doença emocional. Quando eu falar doença aqui, tá, gente? É dores emocionais. Quando conecta com as nossas dores emocionais. E aí um vai ficar ali a serviço do campo do outro, mostrando para o outro que tem aquela dor ali que precisa ser curada. Ok? Fazendo essa introdução, né? Vamos aos poucos que esse tema é longo. Vou fazer uma pausa aqui, deixa eu ler a pergunta. Quando a gente não tá mais suportando, né, as enjoeiras da parceira, mas não consegue soltar, isso é amor? Pode ser que exista amor nessa relação, mas pode ter posse, pode ter esse adoecimento sistêmico. Eu vou trazer aqui as ordens do relacionamento, as ordens da constelação familiar, e você vai ir observando aí se o seu relacionamento, primeiramente, obedece essas leis, se elas obedecem essa ordem. E aí você vai ir percebendo e a gente vai identificando. Quando eu estou olhando demais para as enjoeiras, quem olha muito para a enjoeira tá na criança. Tô dando birra muitas vezes. Quem faz a enjoeira muitas vezes tá dando birra, tá na postura da criança. Criança não se relaciona, é a primeira coisa. Crianças não se relacionam. E tem muitas pessoas que estão adultos no corpo e na idade, mas internamente está na criança, na postura da criança, se relacionando a partir da dor interna da sua criança. Todo o trabalho terapêutico que a gente fala muito, né, da nossa criança interna. O que é essa criança interna? São justamente essas crenças que a gente traz e que estão ancoradas aqui em nós, e eu tô olhando o mundo a partir daquela ideia lá que a minha criança sofreu, a partir do trauma que a minha criança sofreu, a partir daquilo que a minha criança absorveu. Então, enjoeira, birra, isso aí é coisa de criança, isso aí não é postura de adulto, então precisa já começar olhando por aí, por esse lugar. Quando a gente fala de relacionamento, vou trazer aqui para vocês os bonequinhos. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, a gente tem que entender que a gente vem de um casal, papai e mamãe. Esse é o primeiro modelo de relacionamento que nós temos. E aí, desse casal, desse relacionamento, que seja por uma noite,
tá? Seja esse relacionamento acontecer às vezes por uma noite só. Mas é desse relacionamento como foi, tal qual foi, que nós nascemos. E aqui, ó, essa é uma posição clássica da constelação familiar. A filha, vou botar de lado para vocês verem. Ou o filho, né? Eu pus uma menininha aqui porque eu sou mulher. De costas para os pais. Esta aqui é uma postura saudável. É uma postura onde a hierarquia é respeitada. Por quê? Quando eu tô nessa posição, quando eu estou aqui de costas para os meus pais, o que significa isso? Que eu estou disponível para olhar para o meu futuro. Eu estou disponível para olhar para a vida. Se eu estou, que a grande maioria de nós está, e aí que acontece o problema, olhando para os meus pais, o que eu faço com a vida e com os relacionamentos e com o trabalho, com tudo mais? Eu dou as costas para o futuro. Dou as costas para a minha própria história, a possibilidade de viver a minha própria história. Porque eu estou olhando para as dores do papai e da mamãe, ou até dos dois, tá? Então, primeira coisa é respeitar essa hierarquia. Muitas vezes, né, eu brinco muito, eu falo muito dentro de consultório, que idade seus pais tinham quando você nasceu? Que idade os seus pais tinham? Então, esses pais já eram adultos, muitas vezes, mesmo, né, em gravidez, onde você aí teve pais, né, que foram pais jovens aí, adolescentes, muitas vezes, eles já existiam antes de você e eles não precisavam de você. Seus pais não precisaram de você para se relacionar, para ter a relação sexual, afetiva, seja lá como for, para você nascer. Eles já tinham uma história antes, uma história que muitas vezes você desconhece. E muitas vezes a gente chega no mundo e a gente se acha importante demais. E a gente se coloca aqui, ó, virando para trás e cuidando desses dois. E isso fere a ordem. Isso fere a ordem. E isso me indisponibiliza para viver uma relação afetiva de verdade. E aí, muitas vezes, o que acontece aqui, né? Esse pai e essa mãe aqui tem problemas, claro, são seres humanos também. Então, muitas vezes, esse pai era um pai, às vezes, ausente, que viajava para trabalhar, que estava sempre fora de casa. E aí, esse lugar aqui, ó, que seria do pai, fica parecendo para nossa criança que está vazio. Fica parecendo que a mamãe teve que ser forte demais, às vezes teve mesmo. Às vezes essa mãe teve que ser muito forte e dar conta de tudo dentro de casa. E aí eu olho para essa mãe e na minha criança, tá? Isso aqui a grande maioria é programação inconsciente. Muitas vezes a gente nem tem muita consciência disso. Mente inconsciente é a parte quando a crença já está tão internalizada que o corpo sabe mais dessa crença do que a nossa mente. É o que acontece quando a gente aprende a dirigir. É o que acontece quando a gente levanta e vai escovar os dentes. Eu não penso, vou escovar para a direita, círculo para a direita, círculo para a esquerda. Não, já tá aqui, ó, automatizado. Não penso quando eu vou dirigir. Isso algo já se tornou tão habitual que já está no piloto automático. E da mesma forma, esses comportamentos aqui. Da mesma forma, essas dinâmicas aqui que aconteceram lá estão tão automatizadas dentro de nós que às vezes a gente nem se dá conta. Só que isso reflete no nosso dia a dia. Como é que eu sei que eu tenho essas crenças ou essa dinâmica? Olhando para os seus relacionamentos, olhando para as suas relações, não só relações afetivas, mas de amizade, de trabalho. Como é que acontece? Como é que está a qualidade dessas relações na sua vida? Se estão ruins, é sinal de que aqui a sua criança interpretou algumas coisas de alguma forma distorcida, de alguma forma que não serve mais para a sua vida hoje. Você continua com essa programação inconsciente rodando aí e te guiando. Então, muitas vezes, voltando ao nosso exemplo aqui, essa criança que teve uma mãe muito forte e um pai muito fraco, assumiu esse lugar aqui, ó. Assumiu o lugar do papai.
Ou o pai e a mãe brigavam demais, tinham muitas encrencas aqui, ó, era um casamento terrível. Essa criança faz o quê? Se coloca no meio dos dois, entre o pai e a mãe. E nesse lugar aqui, ela passa a vida cuidando dessa harmonia aqui. E aí vai chegar um relacionamento para essa mulher aqui, você acha que ela vai ter disponível? Às vezes até casa, às vezes até vem. Só que vira e mexe, todo domingo, todo dia tá lá na casa da mãe. E pode ser o homem também, tá? Tô dando exemplos aqui, mas você traz para sua realidade. É para você ir linkando aqui com a sua realidade. Aí tá lá na casa da mãe e do pai todo dia cuidando dessas brigas, cuidando disso tudo que acontece. E faz o quê? Não se envolve de verdade para uma relação. Não se abre de verdade para amar essa pessoa que chega. Por quê? Porque está muito, a gente usa na constelação o termo emaranhado. Eu estou muito emaranhado aqui com os meus pais. Muitas vezes eu estou leal à dor da mamãe, casada com a dor da mamãe, e muitas vezes quando casada com o papai também, né? Quando a mãe é muito brava, quando a mãe que ficou ali pegando no pé, quando a mãe que foi difícil, né? E às vezes todo o excesso, tá, gente? Um indicativo é os excessos. Um excesso de amor pela mãe ou pelo pai ou pelos dois. Um excesso de raiva por esse pai e por essa mãe também. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso mostra um desequilíbrio aqui nessas relações. E esses dois aqui, esse casal, é o primeiro modelo de relacionamento que a gente teve. O primeiro modelo. E aí agora eu quero convidar vocês para o que é o mais importante dessa live, tá? Começar a perceber como eram os seus pais. Quais as características dos seus pais e a característica que se apresentava na relação dos seus pais e dos seus avós ou daquelas pessoas que te criaram, as suas referências próximas de você. O que eu vejo muito, né, nos atendimentos? A gente olha para esse pai, vou até trocar aqui, ó. A gente olha para esse pai, para essa mãe e tá assim, ó. Não tá sozinho. Esse pai e essa mãe não estão sozinhos. E por mais que tenha sido difícil essa relação com esse pai, com essa mãe, essas pessoas nos deram a vida e a nossa alma sente gratidão, sente vínculo por ter recebido a vida. E aí eu olho às vezes para esse pai, vou dar exemplo aqui de uma cliente até que eu constelei esses dias. Essa cliente entra e sai de relacionamentos abusivos, entra e sai de relacionamentos difíceis, de homens que sugam ela, que sugam financeiramente e muita dificuldade. O que eu convidei ela? A gente foi fazer uma constelação. E aí, de repente, a gente tá lá olhando para a mãe dela e descobriu o quê? Que a mãe dela não tá sozinha. A hora que a gente colocou no campo o abuso, olha lá, tava desse jeitinho aqui, ó, abraçadinho na mãe. O abuso estava abraçadinho aqui na mãe. A mãe era muito explosiva, né? Existem diversos tipos de abuso. Mas ela era muito leal a essa mãe, né? Gostava demais dessa mãe. Só que a mãe explodia muito. A mãe brigava, gritava com ela muito, perdia a paciência muito rápido com as coisas da casa, quando não fazia na hora que a mãe queria. Ou seja, para a criança desta cliente, o amor da mãe, né? Quem ensinou ela a amar? A mãe. Ela tinha um amor gigantesco por essa mãe. Mas o que essa mãe fazia? Abusava nos gritos, abusava nas palavras, às vezes pondo de castigo, às vezes batendo. Então, para essa cliente, tá assim, ó, amarradinho, abuso e amor. Porque ela ama demais essa mãe. Só que essa mãe tinha qual comportamento? Explosões, abusos. Então, ela aprendeu o quê? Que amor e abuso andam assim, ó, amarrados, abraçados um no outro.
E aí no movimento de constelação, a gente foi mostrar para ela o quê? Que ela pode desatar esse laço, que ela pode soltar esse nó. E que o amor verdadeiro não é com abuso. Só que foi o modelo que ela aprendeu dentro de casa. E aí eu vou te convidar agora. Qual o modelo que você aprendeu dentro da sua casa? O que está abraçado no amor? Quais foram as pessoas que te criaram, né? Que te deram o alimento, que te deram cuidado? Nós temos amor por essas pessoas, por mais difíceis que elas sejam. E muitas vezes a gente fica cindida, dividida, porque uma parte ama muito e outra parte tem rancor. Por quê? Por causa das explosões, por conta dos castigos, por conta de tudo que aconteceu. E aí cada história é uma história. E aí alguns exemplos que eu já vi dentro de consultório. Por exemplo, sofrimento. Amor e sofrimento junto. A mãe, né, tinha muitas situações difíceis de sofrimento, com doenças, né, teve muitas dificuldades com doença, a mãe sofria muito, a família, né, tinha pessoas adoecidas. Então, uma outra cliente associou amor com sofrimento. Então, vira e mexe, ela também adoecia. Vira e mexe, quando ela estava se sentindo muito bem, né? Quando estava acontecendo algo muito bom, que ela estava desfrutando de um relacionamento, o que acontecia? Ela adoecia. Ou então, ela não sentia, toda vez que ela começava a sentir feliz demais, era uma outra situação que ela relatou. Começava as coisas a dar certo demais na vida dela, o que acontecia? Ela adoecia. Porque na cabeça dela, na programação da criança dela, se ela se distanciar demais do sofrimento, o que ia acontecer? Ela ia perder o amor. Então, ela associa que estar sendo amada tem que ter sofrimento. E acaba atraindo sempre o sofrimento para a vida dela. E sempre que começa a dar certo as coisas, ela se sabota. Ela faz as coisas acontecerem de uma forma que volta para situações de sofrimento. Então, o que tem associado aí no seu amor? Porque muitas vezes a gente olha para o amor, mas o que eu tô falando aqui para vocês? A gente não tá olhando só para o amor. A gente tá olhando para o que tá pregado nele, para o que a gente lá internalizou que estava pregado nele. Outra coisa, indisponibilidade. Muitas vezes, as nossas mães, as mulheres que nos criaram, estavam lá, emaranhada, com o próprio sofrimento dela, com a avó. Isso é muito comum também, muitas clientes, né? A mãe, na verdade, a mãe tá onde? A mãe tá na criança. A mãe tá na criança, pedindo colo da avó. Internamente, tá? Internamente. Essa mãe também se sentiu ferida. Essa mãe também tá aqui com problemas com a mãe dela. E a filha, né? A neta aqui, ó, tá pedindo atenção e não tem indisponibilidade. E aí o que essa mulher aqui, que a mãe tava emaranhada com a avó, vai ter na vida adulta dela? O que vai vir na vida adulta dessa mulher aqui? Vai vir relacionamentos onde os homens não estão disponíveis, onde os homens não vai dar atenção também, assim como a mãe não deu para ela, porque a mãe estava nos próprios problemas dela. E isso pode ser tudo com o pai também, tá, gente? Isso também pode ter muita referência com os pais. Estou trazendo alguns exemplos para vocês irem se identificando, mas o essencial aqui é vocês olharem para quem criou vocês, para aquelas pessoas que vocês mais amaram. Às vezes é uma avó, né? Às vezes o pai, às vezes a mãe. Quais os comportamentos, né, desse pai? O que eu identifico de característica nesse pai, nessa mãe que eu amei muito e que me criou? Muitas vezes essas características eu entendo como sendo parte do amor e não são. Essas características são da pessoa, do homem, da mulher. Não são características do amor, mas na nossa mente a gente faz, né, o que eu trouxe aqui antes. A gente faz o quê? Amarra
né? Amarra aqui, ó, a pessoa com o comportamento, o sentimento. A gente associa e começa a aceitar na nossa vida características iguais dos nossos parceiros, dos nossos chefes, dos nossos amigos. O que é que eu estou aceitando, achando que é amor, achando que é esse laço aqui, ó, que prende? O que é que você tem aceitado, achando que é amor? Que emaranhado você tem feito? Eu, por exemplo, também já identifiquei em mim muito a questão da doença e do sofrimento. Isso eram coisas muito comuns assim no meu sistema, muito bem visto, né? Às vezes o pai e a mãe da gente, as avós, veem muito o sofrimento como algo honroso, né? Tudo tem que ser sofrido e aplaude aquele, nossa, ralou para poder conseguir as coisas, né? A pessoa lá lutou demais e isso é o que é aplaudido dentro do meu sistema por aquelas pessoas que eu amo. E aí o que eu vou atrair para minha vida? Desafio, dificuldade, fazer as coisas assim, o relacionamento também assim, sofrido, tudo muito sofrido. Por quê? Porque eu não sei o que é amor. Eu estou olhando e trazendo características das pessoas para o sentimento. E muitas vezes buscando isso, né, nos parceiros. Porque o que acontece? É muito difícil para nós olharmos para o nosso pai, para a nossa mãe e reconhecer que eles têm limitações. Reconhecer que eles são seres humanos que tiveram também, né, pai, que também foram crianças, que também são guiados aí pelas próprias dores internas deles. Para nós, no dia a dia de hoje, ainda é muito difícil as pessoas olharem com bons olhos a terapia, os tratamentos, né, com uma constelação. Vocês podem ver, vira e mexe da polêmica, porque tem sim profissionais ruins em todas as áreas, e na constelação não é diferente, também tem muitos profissionais ruins, mas também tem muitos profissionais bons e é muito potente. O que eu gosto muito do movimento da constelação? Porque, como eu falei, aquilo que está inconsciente, essas associações que às vezes eu não consigo parar e pensar com clareza nelas, num campo de constelação, isso é revelado com muita facilidade. Com muita facilidade, a gente consegue descobrir que associação é essa que eu tô aqui, ó, amarrada, e que tá me fazendo sofrer nas minhas relações, e que me faz ficar atraindo homens ruins, ou homens indisponíveis, ou mulheres ruins, ou relacionamentos que não existem amor de verdade. Existem o quê? Essa dinâmica sistêmica onde um está a serviço do sistema do outro, um está a serviço, né, da dor do outro e cada vez mais alimentando a dor. Só que para eu melhorar essa relação, primeiro eu preciso olhar para mim. Olhar para quem? Em primeiro lugar, para minha criança. Eu preciso olhar para minha criança. Eu preciso aprender a me relacionar comigo. Eu preciso fazer um auto-relacionamento aqui, ó. Eu com a minha criança agora. Você é adulto. Você que está me assistindo aqui agora, não tem criança me assistindo. É adulto. Você já é adulto. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, ó. A culpa pode não ser sua. Dessa criança aqui, ó, tá cheia de traumas, tá cheia de dores, tá traindo coisas ruins. A culpa pode até não ser sua. Pode ser da mãe, do pai, do avô, de quem te criou, de sei lá quem, da pessoa que você tá hoje. Você pode querer colocar a culpa em quem quer que seja. Pode não ser sua culpa, realmente. Mas o problema está com você. Se as suas relações não estão boas, se é você que não está feliz no relacionamento que você escolheu para a sua vida, então é você que tem que tomar a responsabilidade de resolver. E como que eu tomo essa responsabilidade? Fazendo esse movimento terapêutico.
olhando aqui com cuidado para tudo isso que está marcado dentro de você, tudo isso que está registrado dentro de você, na sua criança, e entendendo que agora a responsabilidade de cuidar desta criança e dar a ela aquilo que ela não recebeu é sua. E não adianta você buscar um relacionamento, buscar um parceiro querendo que ele cuide de você. Que ele dê para a sua criança aquilo que a sua criança não teve. Não vai funcionar. E é aqui que a gente se emaranha de novo. A gente acha que amor, né, de um relacionamento é uma pessoa fazer por mim tudo aquilo que eu queria ter recebido e não tive. Se eu não sinto que eu não recebi amor, agora eu quero que o meu marido me dê o amor como eu quero. E aí tem uma coisa, né? Cada um tem uma linguagem de amor diferente. E às vezes eu quero amor com toque físico e o meu marido não é nada de toque. Meu namorado, essa pessoa que tá comigo não é nada de toque. É uma pessoa que demonstra o afeto dela através de fala, através de elogio, através, por exemplo, né? Porque são 5 formas de amar. São 5 formas que o ser humano tem de demonstrar amor. Toque físico, palavras de afirmação, os elogios, tudo mais, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade. E aí, muitas vezes eu falo uma linguagem e o meu parceiro, a pessoa com quem eu me relaciono, fala outra. E a gente não se entende. É como se um falasse inglês, o outro português e não conhecesse o idioma do outro. E aí fica os dois falando e ninguém se entende, ninguém chega num consenso. Então, quem tá num relacionamento aí também precisa entender que a linguagem de amor das pessoas são diferentes. E descobrir qual é a minha linguagem de amor e qual é a linguagem de amor da pessoa com quem eu estou me relacionando. Com os filhos também é maravilhoso a gente observar essa dinâmica. Qual que é a linguagem de amor das pessoas que me cercam? Por exemplo, eu não sou uma pessoa de ato de serviço. Não sou. Mas a minha mãe é. E muitas vezes eu quis o amor dela do meu jeito. Só que o jeito dela é ato de serviço. Então, se eu pedir qualquer coisa para minha mãe, ela se desdobra e faz rapidamente no tempo recorde. Mas a minha criança não entendia isso, porque eu não sei falar essa linguagem. A minha linguagem não é essa. E ficou um buraco em mim muito tempo, e eu procurando esse amor da minha mãe em outros lugares, em outros relacionamentos, e não encontrava, até que eu consegui identificar isso e cuidar da minha criança. E aí eu fui diminuindo essa carência da minha criança interna e ficando cada vez mais disponível para um relacionamento entre adultos. Lembra, gente? Somente adulto se relaciona. A criança não tem maturidade para se relacionar. Se você ainda está com a sua criança interna, se você não fez um trabalho ainda de cuidar da sua criança, ela vai guiar as suas relações e vai ter birra, e vai ter encrenca, e vai ter discussão, e vai ter nhenhenhé o tempo inteiro, e não vai ser uma relação, né, boa, madura. Por quê? Porque eu estou nas exigências, eu estou na exigência da minha criança exigindo atenção, minha criança exigindo toque físico, minha criança exigindo que faça algo por mim e não estou de verdade amando. O amor, gente, é um sentimento, relação é outra coisa, relação é outra história. O amor pode estar presente nas relações ou não. O amor pode iniciar uma relação, mas se eu não respeitar as ordens, ele pode se acabar por conta de não respeitar as ordens, tá? Deixa eu ver o que a Nai colocou aqui. Eu sempre achava estranha a forma de achar da minha mãe, até eu entender isso, que cada um tem a sua forma de demonstrar e receber amor. Isso é um ouro, gente. Esse livro que fala disso é maravilhoso. É um ouro mesmo, né? A gente entender a forma de amar, principalmente dos nossos pais. Porque, graças a mim, obrigada, Nai. Porque, como eu tô falando, o nosso modelo de amor é os nossos pais. As pessoas que nos criaram. E se eu não entendo
que eles me amaram, e se eu não me sinto amada na minha criança, eu vou tentar buscar esse amor, né, fora nas pessoas. Só que eu vou de que lugar buscar esse amor? No relacionamento afetivo, no trabalho. No trabalho é muito comum, tá, gente? Nós mulheres poderosas, empoderadas, né, que vai lá e faz, né? E isso é tudo trauma. E eu falo uma workaholic em recuperação falando com vocês. Eu fui por excesso de trabalho, eu quase tive um burnout. Por quê? Por trauma. Por trauma. Porque lá no meu trabalho, como eu sou boa, como eu sou competente, e eu falo sem medo, aquilo que você me der para fazer, eu vou fazer bem feito, porque eu venho de uma mãe exigente, né? Então eu aprendi a ser muito responsável. Eu tenho várias características maravilhosas que são muito bem valorizadas no mercado de trabalho. Então no mercado de trabalho eu me senti o quê? Amada. Então eu tive que ter quase um burnout, tive que adoecer para poder entender que minha criança estava buscando amor no trabalho. A minha criança estava buscando amor no trabalho. Então, a gente fala de amor, a gente vai muito, né? Vai meio óbvio pra gente para as relações afetivas. Mas a nossa criança, quando ela tá vazia, quando ela não consegue perceber esse amor que ela recebeu dos pais, a gente vai buscar isso em diversos lugares, tá? E aqui é uma coisa bem importante. O que você percebeu e o que você recebeu são diferentes. O que você percebeu, o que você desejou, idealizou é uma coisa, a realidade é outra. E o Bert Hellinger, o criador das constelações, ele tem uma frase que é maravilhosa. A realidade é soberana. O que foi, foi. O passado não volta. Você se reconcilia com o passado aqui dentro de você. Pensando sobre ele, entendendo essas dinâmicas aqui de amor, entendendo, né, a linguagem do amor das pessoas que te criaram, entendendo que o amor chegou, não do jeito que você esperava, mas ele chegou, ele estava lá. E a prova disso, eu sempre falo, é o quê? Você tá aí vivo, respirando, com o celular na mão, me ouvindo. Então, gente, deu certo. Você foi amada, você recebeu o que você precisava. Agora, de agora em diante, é você com você. E vai olhando para o seu pai, vai olhando para sua mãe, vai olhando para as pessoas que te criaram. E começa, essas são as duas tarefas dessa live de hoje, para você começar a se reconciliar com o amor e começar a enxergar o amor de verdade, tá? Reconhecer as linguagens do amor sua e das pessoas que te cercam. Primeira tarefa. Segunda tarefa, listar as características do seu pai, da sua mãe, de quem te criou. E começar a observar quais dessas características estavam presentes nos seus parceiros, no seu parceiro afetivo, nos seus parceiros de trabalho, nas suas amizades. Quais as características do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né, das pessoas que estavam próximas na minha infância, se repetem hoje nas minhas relações atuais. Vocês vão ter uma explosão quando vocês começarem a pegar um papel e escrever isso. Você vai ver que muitas vezes você aceita relacionamentos abusivos porque alguém abusou de você, a sua criança se percebeu abusada em algum momento, por um grito mais alto. Eu tenho uma característica de ser muito sensível, né? Então, às vezes, assim, eu falo, e até me preocupa, às vezes, né, como é que isso chega para os meus pais, quando me ouvem aqui. Porque eu tenho muitos traumas, gente, mas é muito, não é pouco não, é muito. Mas é porque eu tenho uma sensibilidade alta. Eu tenho uma sensibilidade, uma sensitividade muito alta. Então, para mim, pequenas coisas foram grandes traumas. E isso também é algo importantíssimo da gente olhar. Às vezes a nossa criança percebeu como abuso pequenas coisas. Só que hoje do nosso adulto, com o nosso entendimento que a gente olha para aquelas pequenas coisas e fala assim, nada. Uma chineladinha, um castigozinho que a minha mãe pôs, um gritozinho que a minha mãe dava de vez em quando. Com a sua cabeça de adulto,
talvez não seja abuso, mas para sua criança talvez seja. Por isso que a gente faz a live, a gente vai trazendo consciência, a consciência, né? O porquê da gente trazer, de falar, e mesmo quando eu adoro fazer imersões, para mim o mais curador são as imersões. Eu faço atendimentos individuais também, mas o mais curador para mim são as imersões. Por quê? Porque nas imersões, primeiro eu trago essa parte teórica, que é para fazer o quê? Eu falo, né? Soltar as amarras da mente, porque a sua mente, ela é assim, ó. Fechada. Todos nós estamos aqui, ó, fechados nas nossas crenças, fechados naquilo que nós aprendemos. E aí essa live que eu faço, as lives que eu faço, os movimentos, né, introdutórios das imersões são para quê? Para afrouxar essas amarras. Para que depois você se abra para o seu próprio movimento. Então, pega isso dessa live, faz esses 2 exercícios que eu tô falando para vocês fazerem, de identificar as linguagens do amor sua e das pessoas que te cercam, que te criaram. Faz essa lista das características e por mais que a sua criança, né, o seu adulto hoje desconsidere algumas, vai investigando, sabe? Vai olhando com calma e não precisa fazer essa lista das características da mãe, do pai, das pessoas que te criaram. Não é uma lista que você vai fazer e fechar ela de uma vez. Você vai fazer e vez ou outra você vai revisitar essa lista, tá? Você vai olhar de novo, porque a sua percepção, quando a gente afrouxa aqui, ó, essa crença, essa teia de crenças que a gente tem na mente, a gente vai permitindo que essa informação, né, novas informações cheguem. O que acontece? Silvinha vai ficar salva a live, tá? O que acontece? Eu vou tendo novas percepções e eu vou vendo outras coisas que eu não estava vendo. Ou eu vou trazendo o peso certo que a minha criança deu lá naquela época. Como eu disse, às vezes a mãe gritava muito. Isso para uma criança pode não ser nada e para outra pode ser. Por exemplo, a minha filha também tem uma sensibilidade auditiva imensa. Então, pequenos ruídos para ela incomodam muito. Imagina isso quando ela era criança, o que não ficou muitas vezes de uma fala mais alta minha, né? Como isso não ficou para ela a percepção disso? Porque uma coisa é a nossa intenção enquanto os pais, e aqui eu tô falando para olhar para os pais, né? Mas a gente também enquanto pais, a gente tem que olhar para os nossos filhos, se aquilo que eu tô fazendo, como é que chega para eles? Porque a intenção que eu coloco é uma, mas a percepção que ele traz é outra. E assim foi com a gente também. A intenção dos nossos pais foi uma, mas a nossa percepção enquanto criança foi outra. Então é um jogo, é uma matemática complexa. E que não é numa live, num dia que você vai resolver todo esse jogo de xadrez aqui, não. Que você vai ter clareza total do que você está associando aí no seu amor. Mas os seus relacionamentos te dão um bom indício disso. E fazer essa comparação entre as características dos meus pais, de quem me criou, e dos relacionamentos que eu tenho, já vai começar a me dizer o que eu estou associando, entendendo como amor e o que não é amor. O amor de verdade, né? O amor puro, ele é incondicional. Eu amo o outro porque eu amo, simples assim. E o amor, presta atenção nisso, o amor não é sobre o outro. O amor é meu, é eu quem sinto. O amor é eu quem sinto. Aquela pessoa, ela só acende em mim algo que tem aqui dentro. E aí eu posso decidir ou não me relacionar com essa pessoa porque acendeu isso em mim. E se eu decidir me relacionar com essa pessoa, aí eu vou ter que começar a jogar outro jogo. Que é o jogo de aprender como funciona os relacionamentos. Porque o amor só não sustenta relacionamentos. Primeira coisa, já falei, a primeira lei, no comecinho da live, é a ordem. Eu preciso estar disponível para um relacionamento.
Enquanto falo todo esse tempo aqui, já nem sei quanto tempo mais de live, já quase 1 hora de live, eu falando só sobre você olhar para sua criança para você ficar disponível para esse amor. Até agora eu só falei isso, só falei da hierarquia, de você se liberar dos pais e ficar disponível para relacionar de verdade. Porque aí quando eu já me liberei dos pais, aí eu já não tô mais na criança, aí eu já tô no meu adulto. E aí, sim, chega uma pessoa que acende esse amor em mim e que eu posso, então, começar a escolher, né? Se escolhermos juntos, vivenciar esse relacionamento. E esse relacionamento, para dar certo, precisa respeitar outras 2 ordens da constelação, que é o pertencimento e o equilíbrio. O que é o pertencimento nas relações afetivas, já que a gente está falando de amor? Entender que nós temos passado, entender que todas as pessoas com que eu me relacionei antes desse relacionamento atual fazem parte da minha vida. Quando eu ainda penso num ex-namorado, penso num ex-marido, penso num ex-relacionamento e dá aquele ranço, e esse aqui, ó, que chega, tá comprometido. Tem grandes chances dessa relação não dar certo. Por mais que ele acenda em mim um grande amor, uma grande paixão. Por quê? Porque eu estou emaranhada. Eu ainda tenho aqui, ó, um pezinho amarrado nesse antigo aqui, ó. Ainda tô vinculada, tenho aqui, ó, um laço ainda com esse antigo relacionamento aqui. Todo relacionamento só se encerra com amor. Uma frase de Bert Hellinger. A gente precisa encerrar os ciclos, né? Todo ciclo só se encerra com amor, é a frase verdadeira do Bert Hellinger. Então, para a gente encerrar um ciclo, a gente precisa encerrar com amor. E o que isso significa? Paz no coração, tranquilidade. Quando eu falo, isso já não me causa dor, já não me causa ranço, já não causa remorso. Isso significa que eu estou liberada dessas relações passadas. Então, tudo que eu vivenciei antes faz parte da minha história e trouxe crescimento e trouxe aprendizado para que eu pudesse hoje estar de frente a essa pessoa e sentir vontade de me relacionar com ela. Então, essa é o pertencimento. Isso vale para os 2 lados, tá? Para os 2 parceiros. E a terceira lei dos relacionamentos é o equilíbrio. E aqui também nós mulheres pecamos demais. Nós erramos muito aqui. Principalmente a gente que é mulher forte, empoderada, né? Então, um ranço dessa palavra empoderada. Mas tá tudo certo, isso é meu, né? Então, o que acontece? Equilíbrio. Um dá, o outro recebe. Depois um dá e o outro recebe. Precisa haver alternância. O que acontece quando só um dá, né? As mulheres salvadoras aí, né? Que muitas vezes tiveram um pai muito amoroso, mas um pai fraco dentro de casa. E viraram as filhinhas do papai, que a gente chama na constelação das filhinhas do papai, e vive a vida inteira buscando o amor da mamãe. O que essas mulheres salvadoras fazem? Faz demais. Aí pega esse homem aqui, sabe? E quer levar ele pro centro espírita, e quer levar ele pra constelação, e quer levar ele para 1000 lugares para ele se cuidar. Exatamente, Nai, dar e receber na mesma proporção. Aí essa mulher se acha salvadora e vai dando atenção, vai fazendo para esse homem. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Onde essa mulher fica? Lá em cima. E olha onde esse homem fica. Aqui embaixo. O que acontece aqui? O que vai acontecer aqui? Esse homem que recebeu demais, a tendência é que ele vá embora. Arruma uma traição, arruma um enrosco e a tendência é que ele vá embora.
Por quê? Ele vai indo, a alma dele se sente tão devedor dessa mulher, ele se sente tão que nunca vai alcançar essa mulher, e aí entra nesse desequilíbrio, né, Nai? E aí, quem recebe demais vai embora. Quem recebe demais, a tendência é ir embora. Quantas vezes vocês já ouviram? É pesado, né? Realmente. Mas quantas vezes vocês já ouviram assim, ó? Vocês já ouviram uma amiga falando assim, ó? Nossa, mas fulana fez tudo pro ciclano e o ciclano deixou ela. Fulana fazia de tudo por ele e ele traiu ela. É justamente por isso, porque ela fazia tudo. Porque ela se colocava no lugar de mãe muitas vezes e dava. Num relacionamento tem que ter troca, tem que ter equilíbrio. Um dá, o outro recebe. Então, se você é mulher salvadora e faz demais pelos seus relacionamentos, para hoje, para agora, dá um passo para trás. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem dá demais é porque é extremamente orgulhosa. Quem dá demais, a salvadora, a boazinha, é orgulhosa no talo, não sabe receber e desequilibra as relações e desequilibra os seus relacionamentos e acaba muitas vezes desequilibrando o jogo e fazendo esse relacionamento não dar certo. Precisa haver espaço para uma troca equilibrada. Um faz, o outro recebe. Depois se alterna, o outro faz e um recebe. Se não tiver essa alternância nas coisas boas e até nas não boas, o Bert Hellinger teve um vídeo que eu vi dele uma vez, ele falava mais ou menos assim, né? Se o homem te passou uma raiva, queima a comida dele, queima a camisa preferida dele, dá o troco. Porque amor, o amor verdadeiro é incondicional. Mas as relações são condicionais. Relação tem condições e uma das condições é respeitar essas leis sistêmicas. Se eu não sei respeitar essas leis todas que eu estou falando, essas 3 leis que eu falei aqui durante toda essa live, eu vou ter uma visão distorcida de amor e não vai dar certo as minhas relações. Como é que tá chegando tudo isso aí, gente? Como é que estamos chegando? Nós já estamos quase 1 hora de live. Já falei horrores aqui. Dúvidas? Perguntem. Dúvidas? Coloquem aí. Mas o que eu mais queria trazer... Tá fazendo sentido aí, Carol? Que coisa boa. O que eu mais queria trazer para vocês, que é o que eu tenho recebido, assim, é que estava latente, assim, nos meus atendimentos e nas constelações, nas últimas que eu tenho feito sobre relacionamento, é essa associação que a gente faz, sabe? Então, de novo, vou repetir aqui. Façam os 2 exercícios. Parecem simples, mas vai trazer muita percepção. E aí, no seu tempo, se você sentir que tem algo que está difícil de perceber, vem buscar uma constelação. Vem fazer uma constelação, seja individual, seja no grupo, que você vai ter ainda mais clareza. Mas observa, o que as pessoas que a sua criança mais amou, que é aquelas que você mais conviveu, aquelas que você... E às vezes que não conviveu, tá? Por exemplo, se eu tive um pai que foi embora, que me abandonou. O que esse pai, né, que eu amei muito, que a minha alma ama muito, porque foi através dele que eu recebi a vida junto com a minha mãe. Se esse pai me abandonou, ou se esse pai vivia viajando, ou se esse pai vivia fora, não vivia presente, o que esse pai me ensinou sobre o amor? Qual que é a associação que tem aí? Que os homens, que o amor abandona, que o amor não está presente. Então, eu aprendi com esse pai que foi embora, que me abandonou, que o amor é ausente, que o amor abandona, sabe-se lá o que nesse sentido que eu aprendi.
E quantos homens eu tenho atraído que vão embora da minha vida? E às vezes eu passo a vida pensando, nossa, mas todo relacionamento que eu arrumo, esse homem vai embora de algum jeito. Por quê? Porque na minha mente existe essa associação. E aí eu atraio homens que vão embora. Eu tive uma mãe que gritava, que me batia, que me punha de castigo, que era muito rígida. Entendi isso como abuso. E hoje eu me submeto a relações abusivas, achando que isso é amor, porque foi assim que a minha criança entendeu o que era. É muito sério isso, gente. Essas associações que a gente faz ao amor, é muito sério isso. E se eu não olho para isso, eu vou continuar atraindo igual. E aí, muitas mulheres, né? Eu atendo mais mulheres, mas tem homens também que falam coisas parecidas. Muitas mulheres chegam assim, mas eu tenho dedo podre, eu só atraio o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de relacionamento. Aí eu pergunto, o que tem de comum nos todos os relacionamentos que você viveu? O que tem de comum em todos os relacionamentos que você já viveu até hoje? Você. Então, onde que tá a questão? Em você, principalmente. O outro chega na frequência que eu tô emanando. Vocês estão entendendo? Então, por que eu tô fazendo vocês olharem para essa associação do amor? Porque é isso que eu vibro. E aquilo que eu vibro, a gente já fez uma live falando disso, aquilo que eu vibro eu atraio. Semelhante atrai semelhante. Frequência vibracional, na frequência que eu vibro é a frequência que eu atraio. Então, se eu estou vibrando que eu entendo que o amor é ausência, eu vou atrair pessoas que vão ser ausentes, que vão me abandonar. Se eu estou vibrando que o amor é abuso, eu vou atrair pessoas abusivas. Porque eu emano essa crença, eu emano essa vibração e esse entendimento. Então é isso que eu vou atrair para dentro de mim. Então eu preciso entender que o outro é sempre um espelho. Se o outro tá me incomodando muito, deixa eu entender o que eu tô vibrando para atrair esse incômodo. O que eu preciso mudar em mim? Qual o significado que eu preciso mudar aqui na minha mente? A Nai colocou aqui, né? Inclusive dizer aos nossos filhos após castigo ou para quem bate, dizer que está fazendo aquilo porque ama também, né, Tati? A criança vai entender que aquilo é uma forma de amor. Exato, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso com os filhos de vocês. Excelente ter colocado isso, Nai. Muitas vezes, né, o pai e a mãe bate e falam, eu tô te batendo porque eu te amo, porque eu preciso te educar. A criança vai entender que apanhar é amor. Aí depois arruma um namorado, o marido tá levando tapa na cara e não sabe por quê. E não consegue sair disso, gente. E o mais difícil, fica muito difícil sair disso. Porque isso tá muito arraigado, às vezes, dentro da nossa criança. Por isso que criar filhos é tão difícil, né? Porque por mais que a mãe, o pai, 100%, dê seu 100% na relação com essa criança pode entender ainda e perceber totalmente distorcido. E quando a gente faz, né, ainda falando desse jeito abertamente, associando através da atitude, da fala, um abuso, né, com o amor, isso vai ficar muito impregnado na criança. Isso vai ficar muito impregnado no inconsciente dela e vai ter reflexo na vida adulta com toda certeza. Com toda certeza. Olhar para o nosso inconsciente, gente, é algo que é vital. O mundo está adoecido. Nós estamos adoecidos. Eu falei disso, né? Eu fiz uma live de desabafo domingo. Eu tenho falado disso, né? Falei disso rapidamente também no grupo do WhatsApp. Eu fiquei muito chocada com um amigo que faleceu, né? Porque ele é um exemplo muito próximo de mim, de como nós estamos adoecidos, sabe? De como nós estamos adoecidos. Uma pessoa morrer de overdose, né? Morrer tentando anestesiar a sua dor. É muito triste. E nós todos estamos adoecidos, nós todos temos, porque isso é do ser humano, né?
E tem todas as nossas dores, todos os nossos traumas também são portais, tá? São portais para a gente acessar coisas muito poderosas e forças muito poderosas, mas eu preciso fazer essa travessia. Eu preciso fazer a travessia desse portal. Eu falo muito uma frase nos treinamentos que é: tem ouro na sua dor. Então, se você associou, por exemplo, com abuso, né? Aqui, que a gente falou bastante, né? O amor com abuso. Tem um portal aí. Tem algo que você, se você conseguir virar essa chave, fazer essa virada, você vai ganhar uma potência muito grande, né? E eu falo que muitas das coisas que eu vejo potência em mim foram viradas de chave de alguns traumas, de algumas percepções. O que eu mais dou exemplo é da minha aprendizado, da minha alfabetização. Para mim, a minha alfabetização foi traumatizante. Foi muito difícil, mas isso me trouxe uma potência de aprendizado hoje na vida adulta, de vontade de aprender, de curiosidade, de saber 1 milhão de coisas de diferentes áreas diferentes. De diversas áreas diferentes, né? Por conta desse trauma, porque eu consegui virar essa chave. Então, não se sintam também, aqui a gente falou muito da dor, mas não se sintam aprisionados a essa dor. Essa live é um convite? É um convite para você olhar para isso e fazer essa transposição. E encontrar o ouro da sua dor. E encontrar a potência escondida nessa dor. Mas para isso, muitas vezes a gente precisa de auxílio. Muitas vezes sozinho não é possível, muitas vezes você precisa de um terapeuta, você precisa de uma constelação ou várias constelações. Então, e uma coisa que esse mundo hoje imediatista das redes sociais, você abre ali, é tudo método para isso, método para aquilo, e não sei o que em tantos dias, jornada de autoconhecimento, cura, desenvolvimento pessoal, não acontece em 30 dias, é trabalho para a vida. Se o seu terapeuta diz que está curado, fuja desse terapeuta, pelo amor de Deus, tá? Porque nós somos seres humanos assim como vocês, nós estamos em processo de cura assim como vocês. Como eu brinquei lá que eu sou uma workaholic em recuperação, eu me vigio todo santo dia. E é igual o Alcoólicos Anônimos, é o resto da vida. Só por hoje eu não vou me jogar no trabalho para sentir amor. Não vou exagerar no meu trabalho para sentir amor. Processo de desenvolvimento pessoal, gente, são processos. Sabe o que significa a palavra processo? É um negócio que tem, né, várias etapas contínuas. Não é passe de mágica. Existem algumas coisas que trazem o chamado salto quântico. Tem a constelação em uma delas. Constelação é um movimento onde eu consigo, muitas vezes, dar um salto de entendimento, dar um impulso muito grande de transformação. Existe hipnose, existem outras ferramentas que a gente consegue dar um avanço, mas dizer que vai resolver todos os problemas, não. Isso não existe. Isso não existe. É marketing para poder vender produto, para poder vender serviço. Isso é marketing muito bem pautado em neurociência. Ok? Então, essa live vai ficar como tarefa de casa para vocês, os 2 exercícios. De conhecer as linguagens de amor sua, das pessoas que te criaram, das pessoas que te cercam. E de fazer essa lista das características das pessoas que te criaram. Para entender, para começar a decifrar aí o que você associa ao amor. O que você tem associado ao amor, e aí também não só para as pessoas, nesse segundo exercício, não só para as pessoas que te criaram, mas para os seus próprios relacionamentos que você vem tendo. E vai listando quais as características comuns desses relacionamentos e vai começar a fazer um casamento aí, uma associação. O que tem nos relacionamentos, o que tem nas pessoas que me criaram. E você vai começar a decifrar o que seu amor traz escondido e amarradinho aí que você não tá vendo. E se tiver difícil, vem constelar. Vem em processão, vem constelar e a gente olha para ver o que tem aí. Ok? Vamos ficar por aqui. Acho que já deu para dar uma clareada boa sobre esse tema. Esse tema maravilhoso, fundamental, porque eu brinco muito, né? Seja qual for a pergunta, a resposta é o amor, mas o amor real, tá?
não esse amor distorcido de um monte de associações adoecidas que muitos de nós têm, muitos de nós traz aí dentro de nós. Um grande beijo para vocês. Vou abrir uma caixinha de pergunta. Se ficou dúvidas, vai lá, coloca nos stories que eu vou responder para vocês. Uma excelente noite e a gente se vê terça-feira que vem. Até mais, gente. Obrigada por todos que passaram, que estiveram e que vão estar depois.